Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre solução de sistemas de equações lineares, certo? E mais especificamente sobre o método de Gauss-Seidel. Então a diferença básica do método de Gauss-Seidel para o método de Jacobi é que o método de Gauss-Seidel aproveita o cálculo de x para calcular o próximo x ainda na mesma iteração, certo? Então, basicamente, se a gente voltar aqui para o nosso código, vou deixar algumas coisas que ainda vão me ser úteis. Vamos mostrar o valor de x e a declaração das variáveis. O passo 1 continua sendo, teoricamente, isolar a equação. Mas esse vai ser o único passo. Eu não vou colocar numa forma fixa, porque eu tenho que, quando eu calcular o valor de x1, eu já vou utilizar o valor de x1 na equação x2. Quando eu calcular o valor de x2, eu já tenho que usar esse valor na equação x3 e assim sucessivamente. Então, eu vou usar aqui isso para a gente poder fazer o cálculo. Então, para a gente fazer isso, eu vou criar duas variáveis, certo? Eu vou chamar uma de x1, outra de x. Eu não necessariamente preciso fazer isso, mas isso vai me permitir fazer concatenações e outras coisas. Então ele vai ter o mesmo tamanho aqui. E o que eu vou fazer é basicamente essa multiplicação, ou seja, se eu tinha x1 mais x2 mais x3 igual a b, por exemplo, isso vai ficar x1 é igual a menos x2 menos x3 mais b. Então basicamente eu vou fazer isolar essa equação. Vou calcular isso aqui primeiro, essa parte onde a gente tem o x, os valores de x, certo? E depois vamos calcular a parte de b e somar ao próximo valor de x. É somente isso que a gente vai fazer mesmo. Então vamos repetir aqui, fazer o for unsigned i igual a 1. Nós temos que fazer isso repetidamente para o número de iterações. Então vou chamar isso aqui de it, abreviação de iterações, certo? Então isso aqui eu vou fazer agora i menor ou igual ao número de linhas. Então mais it. Agora vamos fazer o for para a multiplicação, certo? Então unsigned i igual a 1 e menor ou igual ao número de linhas. Então, o for de cima o for de cima ele não vai até o número de linhas, ele vai até o número de iterações. Vamos botar aqui 10, 100, sei lá. E agora nós vamos criar uma variável que vai ser a variável que vai acumular o valor de A aqui, certo? Então eu vou fazer isso aqui for bem parecido com separar lá o C do G, quer dizer, o A e B, transformar em C e G. Então unsigned J igual a 1, J menor do que N mais J. Então se menor ou igual a N, a gente não chamou de N' aqui, chamamos de N. Vamos fazer aqui, como nós fizemos no método passado, certo?
o i tem que ser diferente de j, para que a gente possa fazer 1, por exemplo. Ele está na posição 1, 1 da matriz. Então ele está sendo isolado. Eu não vou fazer operações com ele. Eu vou isolar esses dois rapazes. Imagine que o x1 seja igual a 10, por exemplo. Então vai ficar isso tudo aqui dividido por 10. Certo? Então no primeiro elemento, ou no elemento da diagonal principal, que é i diferente de j. Quer dizer, no elemento da diagonal principal eu não faço nenhuma operação, i diferente de j. E na sequência eu tenho que ficar somando os valores e fazendo a multiplicação. Então aqui eu vou fazer o r, que começa em 0, acumular os valores de a e j vezes x j. E aí na sequência eu vou fazer o valor de x, xi, 1, ser igual ao valor de b, i, 1, menos o valor de r. Vejam que aqui eu usei mais igual e não menos igual, certo? É por isso que todos esses valores estarão negativos. Então vai ser o valor de b menos o valor de r, que é a soma de todos os x. Aqui deveria ter sido x3, né? E isso tudo tem que estar dividido pelo elemento da diagonal principal de a, ou seja, a e vírgula i. Então isso é tudo o que o método vai fazer, certo? Então ele vai fazer isso aqui iterativamente. Então o único critério de convergência que estamos utilizando aqui é esse critério, mas se a gente quisesse fazer um critério de parada diferenciado, nós poderíamos usar os valores de x maiúsculo, x minúsculo, para fazer a diferença, como a gente fez na aula passada, e calcular o valor final de x, certo? Então basicamente, depois de fazer isso, a gente praticamente finalizou o método de Gauss-Seidel, nós só precisamos executá-lo. Então, só para deixar claro aqui, basicamente o que a gente fez aqui foi isolar os valores de x1 na primeira equação, x2 na segunda equação, etc. Certo? Assumindo que nós vamos fazer a operação de todos os elementos menos o da diagonal principal, e depois de acumular esses valores, nós vamos simplesmente pegar os valores acumulados aqui, x1 vezes a1, ou x2 vezes a2, x3 vezes a3, subtraí-lo, certo? Aqui, porque eles estão negativos, somá-los com b, com o valor de b, e dividir pelo valor da diagonal principal de a. Aqui ele deu um errinho porque eu não aproveitei o código da aula passada sem definir o valor de string. Pronto. Então vamos executar agora. Para a gente fazer os testes, a gente pode usar os mesmos parâmetros da aula passada, certo? Então seria 10, ponto e vírgula 2, vírgula 2, vírgula 1, ponto e vírgula 1, vírgula 5, vírgula 1, ponto e vírgula 2, vírgula 3, vírgula 10. E aí b seria 7, ponto e vírgula menos 8, ponto e vírgula 6. Então a gente vê aqui que encontrou o mesmo resultado, o que significa que o nosso algoritmo está feito corretamente. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O que a gente fez até então foi, desde o começo da aula, nós montamos o projeto. Depois de montar o projeto, nós fizemos as conversões binário decimal, hexadecimal, quer dizer, binário decimal, decimal binário. Eu passei um exercíciozinho para vocês para fazer de hexadecimal e octal. Aí agora, nas 3 últimas aulas, né, juntando com essa, nós falamos sobre sistemas de equações lineares, certo? Método de eliminação de Gauss, método de Jacobi, método de Gauss-Seidel,
E nosso próximo tópico agora vai ser falar sobre os critérios de convergência, como garantir que os métodos iterativos de solução de equações lineares vão convergir a partir de qualquer condição inicial, ok? Então, se vocês gostaram, cliquem em curtir, certo? Compartilhem o vídeo nas redes sociais, se possível, para divulgar o trabalho. Eu agradeço aí a participação, se inscreva no canal e até a próxima aula.